Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Imagem em Foco. Eu sou o Davi Aurélio, consultor de imagem e estilo. Eu que comando, vamos dizer assim, comando o canal aqui. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante que é espiritualidade e imagem pessoal. E para minha alegria, eu consegui trazer hoje aqui o pastor Tiago Torres, que é o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, que é a igreja que eu frequento, uma igreja que eu amo muito, frequento há muitos anos, e ele vai nos ajudar aqui a conduzir essa conversa, falar sobre imagem, falar sobre roupa, falar sobre beleza, falar sobre espiritualidade. Será, gente, que isso tem congruência? Será que a gente consegue falar tudo isso à luz da palavra de Deus? Pastor, queria que você se apresentasse agora também, falasse a respeito do seu Claro. trabalho. Obrigado, Davi, pelo Imagina. convite. É bom demais estar aqui. Obrigado. Meu nome é Thiago. Eu sou casado, 10 anos de casado. 10 Fiz anos. 10 anos A agora. benção. Sou pai de 3 crianças maravilhosas e minha esposa está grávida da Cecília, né? Sou pastor local em Nova Lima, uma congregação da 8ª Igreja. E estamos aqui juntos. Que privilégio estar sentado na frente de você, Davi. Que bom. A gente, é claro que antes de eu fazer o convite para o pastor Tiago e os outros convidados, a gente sempre conversa um pouco antes e um dos critérios que eu uso é de ter afinidade ao tema imagem, consultoria de imagem, estilo. E o pastor Tiago, ele gosta do tema, ele gosta, nós já conversamos a respeito disso. Inclusive, ele vai passar pelo processo de Vou. consultoria, nós vamos fazer consultoria de imagem do pastor Juntos. Tiago e é a primeira vez. Não, eu comecei a fazer do pastor Samir, que é pastor lá da Central, Central. Amado. e ele deu um tempinho por algumas questões, a gente deve continuar, mas eu quero começar e terminar primeiro que ele, que aí eu vou ligar para ele e falar, olha, já comecei com outro pastor, já terminei e nós não terminamos a sua Aí, consultoria. aí vai ter um antes e depois. Vai ter o antes e depois, nós Então vamos tá bom. fazer isso. Pastor, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1:27. Isso nos mostra que a beleza existe algo assim de sagrado. Por quê? Quando a gente pensa o caso do jardim no Éden, eu não penso no jardim feio, muito pelo Não. contrário. Eu penso no jardim harmônico, flores diferentes, árvores distintas umas das outras, mas não é por isso que não tem harmonia, que quando a gente vai numa floresta, quando a gente vai num jardim, a gente vê as flores, a gente vê muita beleza e harmonia. Então, é difícil a gente pensar em harmonia e beleza e não pensar em Deus. A gente sempre pensa Concordo. nessas questões. E uma curiosidade, pastor, uma boa parte dos consultores de imagem, principalmente homens que eu conheço, são cristãos. Legal. São pessoas que falam do Evangelho, que citam a palavra de Deus nos seus vídeos. Acho muito interessante isto. E mulheres também, muitas que eu conheço, são cristãs. Pastor, como o senhor entende essa relação entre espiritualidade e a forma como nós expressamos a nossa identidade por meio da nossa aparência? Nó. Ah! Vamos lá. Pergunta bonita, assim. Bonita. Vou voltar um pouquinho na sua Claro. construção, que eu achei bem interessante. Davi, é, eu não sei se você se recorda, né? Senhor ou você? Eu prefiro você. Você. Mas Vou lutar. se tiver um ato Se falho, vazar. fica à vontade para o senhor. Grande parte dos filósofos eram teístas. Uhum. E a construção da fé deles em uma divindade que existia, algo sobrenatural, veio da constatação através da obra da criação de Deus. Então, assim, eles observavam a perfeição, a beleza. Então, a estética, de alguma maneira, é uma assinatura de Deus na criação. Ao ponto de você ver Platão, Aristóteles, e você vai ver Sócrates, todos esses sendo homens, e talvez eu citei aqui os 3 principais, né, Uhum. filósofos, pelo menos desses que a gente reconhece, sem contar os que eram cristãos, né, que eram mais fáceis, Agostinho, Tomás de Aquino, mas colocando esses que ao observar a natureza, ao observar a criação, enxergaram que existia como se fosse uma mente, algo, uma lógica. E aí,
não vou entrar num assunto que eu não domino, né? Da matemática e etc., mas é como se fosse uma assinatura de Deus. Eu, eu creio que a estética, ela existe um padrão, e é um assunto assim delicado, né? Que as pessoas falam assim, não existe algum padrão. E a gente enxerga porque dificilmente alguém, ao se deparar, vamos falar do nosso Brasil, né? Com uma cataratas do Iguaçu, pode ter nascido em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer cultura, que não fica estupefato, assim. Que lindo, Uhum. que belo. Então, tentando voltar agora para a sua pergunta, eu acho que existe uma comunicação que ela é impossível de ser quebrada entre beleza e Deus. Isso tem a Perfeito. ver com a imagem de Deus. Isso está rabiscado, desenhado, explícito na Bíblia inteira. Então, quando a gente fala glória, majestade, beleza, formosura, tantos atributos que ao longo da Bíblia são desenhadas, são atribuídas a Deus. A gente não tem ideia, né? É, diante de toda a criação, de beleza da criação, se a gente fica já maravilhado, como deve ser a beleza do nosso Deus, né? Uhum. Mas eu falaria que existe, então, sim, uma simbiose, algo que indivisível entre a beleza, essa formosura, isso que os anjos ficam maravilhados, junto com essa identidade de Deus, né? Não estão entrando num assunto prático, mas eu acho que somos um pouco acanhados ao falar sobre esse assunto e ligá-lo a Deus, né? E tantos outros assuntos, assim como riqueza, como poder, né? Somos um pouco tímidos, assim. Pastor, você está falando aí e existem algumas coisas que vão passando na minha cabeça e eu pensei aqui, não está na nossa pauta, mas é fácil de conversar a respeito desse assunto porque você é músico. Então, quando você toca um instrumento, antes de você tocá-lo, ele precisa de ser afinado, Uhum. senão não tem harmonia. Não tem harmonia, não tem beleza. Eu vejo que a música atualmente, pelo fato de eu toco um pouco de violão, eu tenho um ouvido bom para a música, eu canto, eu gosto, eu vejo que a música ela está muito empobrecida nos últimos tempos. E, de uma certa forma, não é questão de gosto, de eu gosto desse estilo de música ou não. Mas, por exemplo, eu gosto muito das rimas, e não existe muito essa harmonia, as rimas hoje em dia. Porque quando eu chego na igreja e é uma igreja que canta bem, que os instrumentistas são bons, eu gosto daquilo, aquilo me conecta com a música, então eu vejo uma conexão minha com as pessoas, nós estamos cantando juntos e, logicamente, a nossa conexão com Deus. A música também é algo que trata da beleza, não é verdade? Não, totalmente. Imagina uma orquestra sinfônica Aham. que não é num culto, que é num teatro, que o Uhum. seu regente não crê em Deus, que talvez 90% dos músicos ali contratados estão ali apenas por causa do seu salário, mas ao serem executadas com maestria, é capaz de trazer emoção, assim. E para aqueles que creem, de falar assim, glória a Deus, né? De tão belo que é. Então eu concordo. E acho que a excelência e são assuntos que são próximos. A excelência, ela leva um padrão, assim. E toda excelência, ela acaba indo apontando para Deus. Então, vamos falar, excelência na beleza, excelência no cuidado, no zelo, no trabalho. Então a música como algo que é estético, né? Um arranjo musical bem trabalhado, Uhum. ele soa mais requintado do Uhum. que simplesmente um acorde simples, né? Um desenho de uma passagem de uma nota para outra que enriquece, embeleza, parece um acessório de uma roupa, né?
Porque daria para fazer do mesmo jeito, daria. Sim. Mas se você colocar uma frasezinha, um dedinho a mais, Traz mais beleza, traz identidade, identidade. e assim por diante, né? Acho, eu nunca imaginei, mas conversando aqui, eu acho que uma boa relação entre música e estilo, né? Aham, Que dá para ser bonito em vários estilos, né? sim, Que dá para fazer algumas sim, relações. sim. É, eu gosto de pensar nessa questão da imagem, como eu trabalho com isso já há pouco mais de 5 anos, convivo com consultores e a convivência com os meus clientes também. Pastor, é incrível como o homem, quando passa por um processo de consultoria de imagem, ele começa muda o perfil da pessoa, ele se sente mais bonito, a autoestima se eleva, ele passa a ter mais confiança, ele passa a ser um homem mais confiante. Davi, isso é coisa da sua cabeça? Não é. Isso é o que eu vejo acontecer, o que eu converso com colegas consultores, e não é somente na vida das mulheres, mas acontece muito, e eu acho que principalmente na vida dos homens, porque nós homens somos criados para não se preocupar muito com roupa, com a beleza. E as meninas não. Desde pequenininha, né? A gente ensina, tem que se vestir bem. No nosso Penteia caso, a bonequinha, penteia a né? bonequinha. Pinta ela toda. O recato é muito importante, né? Saber se vestir de forma coerente com o evangelho. Então, tudo isso a gente ensina para as meninas e os homens ficam jogados a segundo plano, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Você vê que os assuntos, que a gente colocou alguns assuntos na pauta, mas foge e vai continuar fugindo, mas é por isso que o podcast é muito bom. Mas vamos fazer uma pergunta aqui que essa não pode faltar. Quando nós falamos em imagem, nós não estamos apenas falando de roupas ou de estilo, mas de como comunicamos valores, essência e até propósito. O que você pensa dessa frase, pastor? Por exemplo, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. O que significa ser luz do mundo também no aspecto da nossa imagem pessoal, daquilo que nós mostramos extremamente? Eu estava vendo, só um comentário, eu estava vendo um ator, cara bonito, bonito. Não é muito conhecido, mas eu sei quem ele é. E esses dias eu o vi. Ele tinha os dentes perfeitos, eu não sei porquê. Quebrou o dente, ele faz questão de ficar rindo, mostrando que o dente está quebrado. Engordou, estava usando saia. Ele é homossexual, sempre soube, mas ele não parecia ser nas novelas. Mudou totalmente. Será que ele está sendo luz para aquele grupo de pessoas? Né? Será que ele está sendo isso? Por quê? Porque nós estamos falando aqui que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. A maneira que a gente se expressa, a maneira que a gente fala. Palavrão não é belo. Existem palavras chulas, não é belo. E nós cristãos a gente procura tirar isso da nossa vida, né? Então vamos voltar aqui à pergunta, né? O que significa ser luz do mundo também no aspecto da nossa imagem pessoal e daquilo que nós mostramos externamente? Olha, talvez eu não consiga responder, Sim? mas a ilustrar. Perfeito. Davi, pensa comigo que é muito ruim ser mal interpretado. Acho que uma das piores sensações é você tentar explicar uma coisa Sim. e ela nunca fazer sentido para outra pessoa. E você tem que dar voltas e voltas e voltas e voltas. Assim. Eu enxergo a coerência, algo que ajuda na comunicação, e eu não estou falando da comunicação oral apenas, mas de quem somos, do que cremos. Então, essas dissonâncias, esses desvios, que às vezes foi por causa de uma criação, que o pai falava dessa maneira, a mãe falava de outra maneira, né? O tio, o ambiente do trabalho, a linguagem desportiva, ou mesmo chucra, às vezes nem é tão chulo, mas assim, ela carrega e muitas vezes molda Uhum. a pessoa e ela lê a palavra de Deus, uma palavra zelosa, cuidadosa, amorosa, e que tem a ver com cuidado de uma outras pessoas. E dependendo, se eu tenho palavras duras demais, simplistas demais, a sensação é que ele não queria dizer isso. Mas ele acaba dizendo, porque ele é duro na palavra. Uhum. Ele foi criado dessa maneira. E às vezes, né, na expressão, né, nas interjeições,
Alguns estados do nosso Brasil, né, falam palavras que chega aqui em Minas, a gente acha que é palavrão. Sim, acontece muito. Acontece muito, mas então ele ficou tão preso a esse meio que se você colocar uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê se comunicando, a gente está falando na linguagem ainda, né? Você não faz diferença. Eu acredito que aquele que crê, ele precisa de uma transformação integral e ela nunca vai parar. Eu não sei, e o problema, gosto de uma frase que eu aprendi no seminário, né? O problema do coração é o coração do problema. É uma brincadeira, entretanto é profunda. A gente sempre esbarra nos pecados do coração, mas é tão profundo o que Deus quer nos mudar que a gente não tem ideia. Então, uma boa comunicação visual agora, ela pode sim refletir aquilo que somos. Veja comigo assim, eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome, lógico, né? Meus amigos talvez vão reconhecer, mas um amigo que ele é muito sisudo. Muito sisudo. Um homem bonito, mas muito sisudo. Criação. Ele tá alegre, você não consegue enxergar se ele tá alegre. Ele falha na comunicação. Ele pode estar alegre, mas ele não consegue trazer luz para o seu rosto. Então a sensação é que ele está com uma vida ruim. Então a sua presença ao lado dele deixa as pessoas inseguras. Tem um ruído na comunicação dele. As pessoas ficam inseguras. Será que eu estou desagradável? Será que ele está achando alguma coisa comigo? E só que a gente já o conhece e sabe que não, é um coração do tamanho do mundo. Mas ele tem uma perda de energia. Porque ele precisa conquistar de mais tempo para isso. Se ele tivesse, né, talvez, ou aprendesse, vai ser mais difícil para uns do que para outros, né? Aprendesse a entrar no ambiente, tentando, né? Levantar as sobrancelhas, abrir um sorriso. E não é uma coisa tão pesada, Davi. A gente tem medo do mecanicismo, aquela coisa assim, mecânica, né? Ah, isso não sou quem eu sou. Não, a gente pode aprender a ser uma pessoa melhor, né? Sem dúvida. E aí isso envolve, inclusive, aquele primeiro impacto, né? Um cartão de visitas de um neurocirurgião que vai te entregar um negócio mal escrito, com português errado, e você vai falar assim, cara, eu vou deixar esse cara abrir minha coluna ou abrir minha cabeça. Então, eu acho que isso tudo expressa. Uhum. Quando falamos do cristianismo, mesma coisa. Estamos expressando o tempo inteiro, com uma gentileza, com uma palavra doce, com um bom vocabulário, com um crescimento de inteligência, porque a gente foi chamado para se desenvolver. E aí, vontade de entrar em outros assuntos aqui, eu vou me deter. Tá mais ou menos assim, coerente com a sua expectativa? Sim. Pois é. Mas o reflexo do cristianismo na Reforma Protestante é bem interessante. É bem interessante, assim. A pessoa pode sorrir, né? Pode expressar os seus sentimentos. Você fez esse comentário aí a respeito da pessoa. Ele tem um coração muito grande, mas a expressão dele não demonstra isso. Está tendo um ruído na imagem. Ele não está conseguindo demonstrar quem ele é em alguns momentos. Porque nós, seres humanos, às vezes nós estamos sisudos, mas às vezes nós não estamos. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está alegre, às vezes a gente está preocupado, às vezes a gente não está preocupado. Então, e é importante essa expressão, né, da imagem. Então a gente começa a perceber que imagem não é somente roupa. Não é. Não é verdade? Então vamos pensar, pastor, que um texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que fala para não termos o nosso adorno apenas no exterior, mas também no coração. Muitos cristãos se perguntam, vestir-se bem é vaidade? As pessoas falam que eu sou vaidoso, mas para falar muito sincero, eu não me percebo dessa forma, porque eu sempre gostei de ter boas roupas e de me vestir bem, embora somente depois que eu comecei a estudar sobre consultoria que eu passei a me vestir bem. Antigamente eu tinha roupas caras, que eu colocava no meu corpo, achava que estava bem, mas eu vejo pelas fotos antigas e não estava bem. Mas aí hoje em dia as pessoas me veem, ele é vaidoso.
depois as pessoas começam Uhum. a acostumar comigo. Quando eu cheguei na igreja, a primeira pergunta, o primeiro comentário, depois que a pessoa passa a ter um pouco de liberdade comigo, é de falar que eu me visto muito bem. Me veste mesmo. Aí eu falo para as pessoas, eu sou consultor de imagem. Tá explicado. Outro dia foi a Angélica, a esposa do Men. Você e sua esposa se veste tão bem, Davi. Falei, como é que você chama mesmo? Você é a esposa do Men. Angélica, Angélica, prazer em conversar com você. É porque eu sou consultor de imagem. Então é por causa disso. Aí é bom que não falta assunto, né? Então as pessoas sempre falam isso. Alguns que não perguntam ficam me observando. Eu sei que me observam, mas eu fiquei. Eu já me acostumei com isso, né? Mas aí vamos voltar. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, pastor, pois não. Inverter só um pouquinho. Vamos Não, lá. mas qual é a relação que você tem da vaidade com a insegurança? Da vaidade com a insegurança? Eu acho que se a pessoa é insegura, ela pode usar da vaidade para trazer mais segurança para ela. Ele é inseguro. Eu vou me vestir bem, eu vou comprar um relógio mais caro, eu vou ter um carro diferenciado para poder mostrar que eu não sou tão inseguro. É usado de amuleta. Porque eu acho que vou esperar você concluir assim, mas eu acho que é um fio que se toca assim, sabe? Sim. Esses dois. Uma coisa que eu aprendi. Pode fazer tudo, é fácil. Ainda mais para a gente educar filho, né? Não pode fazer, é fácil. Agora, achar o equilíbrio, que é difícil. Então, sempre a minha questão é essa. Qual que é o meu equilíbrio para me vestir bem? Aí eu aprendi com um amigo. Ele é médico, ele ele faz cirurgia, gente, fugiu o nome aqui, vascular, cirurgião vascular, Franklin Andrade. Eu uso muito foto dele em palestras minhas, do antes e depois, que eu brinco que ele tinha uma cara de bobão. E depois que ele se converteu à consultoria de imagem, ele é novo homem, ele emagreceu, ele se veste muito bem, extremamente elegante e um homem bonito, usa uma barba muito legal e ele é muito inteligente, né? Além dele ser neurocirurgião, ele toca guitarra muito bem, ele toca piano muito bem, ele fala inglês, ele é consultor de imagem, ele é cheio de qualidades. Mas antigamente não parecia. Hoje em dia, através da vestimenta dele, ele parece que é isso tudo que eu estou te falando. Legal. Se ele chegar aqui, esse cara é diferenciado. E nas minhas palestras eu mostro algumas fotos e pergunto para as pessoas qual que é a profissão dessa pessoa. Aí as pessoas só falam profissões diferenciadas e que ganham mais dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão bem vestidas. É bem legal. Já vi alguns vídeos na internet assim, sim, bem legal. A avaliação que as pessoas fazem é essa. Então, vamos lá. Vestir-se bem é vaidade, pastor? Eu acho que você já respondeu um Sim, pouco, assim. pouco. Eu acho que esses dois assuntos, eles se tocam um pouco da insegurança. O vestir-se bem pode ser um escudo para a vaidade. É de uma insegurança, de uma falta de identidade. E aí, posso estar errando, assim. Dificilmente essa pessoa se veste bem. As roupas caras. É quando ela começa a tentar trazer algum tipo de acessório, e no significado mais amplo dessa palavra, para trazer valor para ela. E eu acho que acessório sempre será acessório. Ela nunca vai conseguir trazer a essência. Ela pode jogar um pouco mais de luz naquilo. E aí a gente conhece, assim, pessoas da linha até da extravagância. Não estou falando, porque não é minha área, né? Eu não conheço tanto hoje, clássico, etc, tudo. Mas a gente... Você vai conhecer daqui a pouquinho. Boa, né? Na consultoria você vai conhecer. Então a vaidade, ela acaba perdendo e, na minha visão, extrapolando os limites. Normalmente ela vaza, sabe? Ela envolve não só o autocuidado, ela envolve a projeção, o desejo que as pessoas se avaliem ela, e não é apenas para o autocuidado ou a autossatisfação, como a gente conversou nos bastidores, né? Como você ficou mais feliz ao se vestir bem. E não é necessariamente comparativo ao porque um irmão da nossa igreja falou que você se veste bem. É ótimo receber um elogio, né? É maravilhoso.
mas não é só por isso. Aham. Eu acho que essa é uma linha clara, mas como eu falei, é a que a gente enxerga, né? Nosso coração, ele é duro, 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 Enganoso. enganoso. E a gente, vez ou outra, dá uma escorregada, né? Nessas áreas e damos, às vezes, mais valor para algumas áreas do que para outras. Agora, o título vaidade para a boa vestimenta me soa uma acusação de quem tem dificuldade ou mesmo acredita que ele vai ser medido também. Ao ele, vamos dizer assim, se ele veste bem, quer dizer que eu me visto mal. E entra nesse jogo da vida da comparação. Então, como diziam alguns experientes, né, mais sábios do que eu, que quando você fala, você diz mais sobre você do que do outro, né? Então, Sem dúvida. eu creio que a maioria das vezes quando a gente escuta esse tipo de acusação, então, estou tirando o espectro dos excessos, dos metros, dessas questões que a gente fica óbvio que é vaidade para quem crê ou para quem não crê nesse fio da Bíblia. Essas críticas, então, quando elas acontecem, elas estão muito mais ligadas a um desmazelo, uma preguiça. Não, esse negócio não é para mim. E eu acho que, assim, aí a palavra ignorância, ela soa sempre muito dura na nossa comunicação, mas é uma área que a pessoa não quer trazer luz Uhum. ao conhecimento, né? E acho que é isso. Gnose, conhecimento. Ignorância, Ignorância, falta de conhecimento. É porque ela soa dura, né? Quando a gente fala ignorância. Soa. E quando você tira o i, gnose é uma palavra até bonita, né? Que eu Bonita. gosto. Mas a hora que eu coloco o i, fica... Pastor, da maneira que eu fui criado num bairro... É engraçado, a gente usa simples, usa de eufemismo, usando a palavra simples para falar que é pobre, né? Eu não posso falar que eu era pobre porque meu pai era militar e nunca passei necessidade das Militar? coisas. Militar. Nunca Meu pai era falaria. sargento. Paizão tá no céu. Tá no céu, tenho certeza disso. Ele era fantástico. Duro, mas fantástico, amoroso. E quantas coisas eu descobri que ele fazia quietinho depois do falecimento dele para ajudar as pessoas, ajudar a igreja. É legal isso. Ele era fantástico, né? Ele, no culto fúnebre, o pastor da igreja dele falou que ele viveu para 3 coisas: para servir a Deus, cuidar da família e trabalhar. O trabalho, ele conseguia fazer as outras 2 coisas naquela sequência. E era assim Legal. mesmo, né? A alegria dele... Ele era irresponsável, né? Com 16 anos ele me deu uma motocicleta. E na época, apesar de... não podia dirigir, não podia pilotar motocicleta do mesmo jeito. Com 14 anos eu dirigia e tal, e ele achava aquilo o máximo, né? Mas, voltando ao assunto, não tinha vaidade nenhuma. Tá? Não se vestia bem, não se preocupava com isso, ele se preocupava em cuidar da família dele. Era essa que era a preocupação. Esse lado meu é mais da minha mãe. Ela curte muito, ela acha muito legal. Vamos voltar ao nosso assunto, pastor. Então, da maneira que eu fui criado, as pessoas não sabem disso, mas eu fui muito massacrado por ser... Era eu e minha irmã, um bairro onde as famílias tinham irmãos e eu muito massacrado. Tinha que correr dos outros meninos, porque senão eles iam me perseguir, porque eu era muito bem cuidado. E no lugar que eu morava, eu tinha mais do que os outros em alguns aspectos. Então, aí eu era apontado. Mas isso fez mal para mim. Adolescência, até pouco tempo atrás eu não gostava de lembrar da adolescência, e quando eu fui amadurecendo, eu me afastei totalmente desses amigos do bairro. Tanto que eu converso com alguns, porque minha mãe mora no mesmo lugar até hoje, encontro, mas não tenho amigos, né? Meus amigos foram formados quando eu fui para a 8ª Presbiteriana, que eu tinha 20, 21 anos. Bom, voltando ao assunto, por que eu estou falando isso? Quando eu passei a trabalhar, eu trabalhei muito cedo, né? Quando eu passei a ganhar mais, eu passei a me justificar com as roupas de marcas que eu poderia comprar. Hoje em dia eu vejo isso. O amadurecimento ele é muito bom. Porque hoje em dia eu me visto muito melhor, não tem nem comparação. E qual que é a marca da minha roupa? Ninguém sabe. Então a marca não é importante.
Isso não é mais a muleta para mim, mas é uma expressão da minha imagem, de quem eu sou. Eu sou o Davi, eu sou essa pessoa. Uma pessoa que gosta de se vestir de forma elegante. Nós vamos aprender isso também na consultoria. Que ser elegante é diferente de se vestir de forma elegante. Que elegante é a essência, é a maneira de ser da pessoa, né? Então, vamos pensar aqui que... então, existe... Talvez essa pergunta já tenha até sido respondida, né? Como que a gente equilibra a vaidade, essa vaidade condenada e a aparência da gente? Nossa. Quer falar alguma coisa a respeito? A gente falou aqui que a gente pode se vestir bem, mas não ser vaidoso. Fica muito do jeito no que você tocou no assunto agora há pouco. Talvez, para ficar um pouco prático para quem está assistindo, e eu acho que é uma reflexão que todo mundo já fez alguma vez na vida, né? Talvez não profundamente, mas já fez. A gente usa a expressão muito comum no ambiente cristão e ela fica difícil de explicar para quem não crê, né? Mas é sobre a sua identidade. Onde está... Aí eu vou tentar transferir essa palavra para os seus valores. Porque se os seus valores eles precisam ser explicitados de tal maneira que você só vai se dar valor. Você acredita que as pessoas só te darão valor se você mostrar, você está enxergando claramente uma vaidade. Aí fica um pouco mais óbvio, né? Então, eu preciso comprar um carro para eu ser inserido nesse meio, para que as pessoas me validem. E a expressão que você usou sobre a marca é talvez a melhor, porque ela atinge todas as camadas, né, sociais, assim, porque ela virou algo muito forte, né? Uhum. É muito poderoso para uma pessoa que consegue comprar seu primeiro tênis de marca, né? Sim. Nossa, agora eu lembro como na escola, criança, né? Minha mãe, hoje meu pai é o economista da casa, mas minha mãe foi daquelas que colocou ovo em pé, ajudou, muito econômica e tudo, e sempre tive ótimos tênis, duráveis, né? Eu sou da geração um pouquinho depois dos Congas. Não, Os eu tênis usei Conga, que chute. que chute. Não, eu cheguei a tê-los, mas no colégio já não era algo tão comum, né? Uhum. Mas eu tinha produtos bons. Eu não estou falando agora de beleza, estou falando de qualidade. Só que meus colegas, já na época, era o topper, ou era o rainha, né? Como que as marcas, elas acabavam dando um significado. E agora, para uma criança, até um tênis pode significar vaidade. Sim. Então, por quê? Eu tenho valor se eu tiver. Eu falaria, de forma mais resumida, quando extrapolamos, é quando colocamos um valor em algo para nos dar valor, né? Como Perfeito. para tentar nos elevar. Às vezes é difícil porque eu trabalho um pouco intensamente na internet, porque é uma forma de eu vender o meu trabalho. Hoje em dia tem a Renara, que é uma menina que trabalhou muito tempo com o Pablo Marçal. Eu a conheci em Alphaville, lá em São Paulo, eu fui fazer uma palestra, ela estava presente, ela que abriu o evento e ela que me convidou ao palco. Ela gostou da minha palestra, veio conversar comigo e me ofereceu o trabalho dela e eu pensei comigo, pô, com quem que ela trabalhava, né? Me oferecendo o trabalho dela, mas deu certo. Ela está começando a fazer um trabalho comigo para desenvolver o meu Instagram, para a gente começar a fazer vendas da consultoria pelo Instagram. E aí ela me ajudou a criar produtos diferentes para não ser a consultoria completa, porque às vezes a pessoa não quer a consultoria completa naquele momento, ela só quer parte do meu trabalho. Então ela está me dando uma visão diferente. Mas, voltando ao Instagram, as pessoas adoram e tentam me convencer que eu preciso de mostrar o carro, que eu preciso de mostrar determinados objetos, e eu me recuso. Por quê? Eu tenho um carro de uma determinada marca porque eu gosto. É aquele sonho de ter aquele carro. Agora, me mostrar que roupa que eu estou vestido, falar sobre relógio, falar sobre sapato, sim, tem a ver com o meu trabalho. Eu preciso de mostrar. Sim, entendo. Eu preciso de mostrar que eu posso ter um bom relógio e não preciso de pagar 50, 70, 100, 200 mil reais
em um relógio para estar com um relógio bonito e que vamos dizer assim, eu consiga demonstrar um zelo com a minha imagem usando aquele relógio. Mas, Se você me permite, pois não, senhor, entrei, não tem errei. problema, vamos lá. Você me permite dar uma entrada assim, porque Claro. esse é tão sensível, esse assunto, porque dependendo, não é da faixa salarial ou social, o que para um é vaidade, para o outro não é. Sim, Então, no meio em que as pessoas trocam presentes de um nível de 50 mil reais, que dentro do meu nível isso seria um escândalo, para aquela classe não é. Então, um relógio, uma joia, ela não é necessariamente vaidade. Então, eu não conheço, né? Eu vou conhecer um pouquinho, mas me veio na mente algumas marcas, né? aham, De relógio que todo mundo olha assim, né? E para a classe é, social vira um alvo para aquilo ali, dentro daquela classe nem é isso tudo. E são presentes que as pessoas dão uns aos outros, e não sim, necessariamente um símbolo social, como acaba sendo para quem está buscando valor nisso, né? sim. Então, eu acho que é bem sensível, porque na hora que você falou sobre 50 mil reais, aí eu lembrei de uma palavra do meu pastor, o pastor Jeremias, numa reunião, dizendo assim: 50 mil não é nada quando é bem investido, 50 reais é caro demais É, para ser jogado fora. perfeito. Eu gosto dessa questão. Acho que a vaidade envolve isso também, sabe? Dependendo do que. Então, como você trabalha com a imagem, isso agrega valor, Uhum. isso é investimento. Meu cunhado brinca muito com isso, investimento é gasto, né? Mas em algumas coisas traz retorno. Seu cunhado é economista? Não, Não, engenheiro. não, porque investimento é quando você vai ter o retorno. Então, eu estou vestindo uma roupa, comprando um relógio, um sapato, que as pessoas vão me ver, vão gostar daquilo que elas estão vendo e vão me contratar. É um investimento. Eu vou Investimento, ter retorno, justamente. né? Então, aí, isso é vaidade? Não. Não. É uma linha difícil mesmo, né? A gente lida com isso, por isso que a gente acaba voltando para o coração, mas é bom, e eu gostaria de deixar claro o que eu penso sobre isso, porque e imagino que você já tenha lidado com pessoas que têm acesso há tantos anos, às vezes é de famílias prósperas há várias gerações, e que alguns assuntos que porventura me escandalizaria, para ele não. E não é, ele não é vaidoso, você pensa, não, é uma pessoa simples, mas você olha lá no armário dele, ele tem centenas de milhares e tudo, mas ele não enxerga isso como uma vaidade, porque o valor dele não está nessas joias ou nessas coisas que para a gente tem muito valor, né? Uma das coisas que eu aprendi muito na consultoria de imagem é que você falou a respeito dessas questões de ser presenteado e de presentear. Eu aprendi muito a presentear as pessoas. Eu gosto. Eu fico muito feliz de presentear as Inclusive, pessoas. obrigado, ele me deu um relógio bonito. Eu gosto. Obrigado. Mas eu recebo muito também. E recebo, às vezes, algum terno que, eu não vou falar o preço aqui, ternos caros. Ganho de presente. Ganho. Por quê? Porque a pessoa me viu, gostou, resolveu me dar de presente. Ah, ele é o dono da loja. Sim, eu indico, às vezes, clientes para a loja dele, mas existe uma amizade por trás. Legal. Que se for olhar, às vezes, pelo que eu levo, pelo que eu indico Uhum. de cliente, não é por aí. Ele poderia fazer muito menos por mim. Então, é interessante. É bom receber, é bom, muito bom receber, Demais. mas tem um prazer nisso. E outra coisa, eu falando a respeito de relógio. Então, vamos lá. 90% das pessoas não entendem de relógio. E às vezes eu estou na casa de gente rica. Eles não entendem. Às vezes eu vou precisar de mostrar o que é o relógio. Dependendo alguns grupos de pessoas, quando eu me reúno com os consultores de imagem, eu estou em São Paulo, eu estou numa loja muito sofisticada, fazendo uma visita, conhecendo, aí sim, aí o jogo, o nível, ele é muito alto. Aí as pessoas sabem. Mas é nesse nível, porque em outros momentos, aqui em Belo Horizonte, conheço muita gente rica que ela não sabe identificar, porque aquilo não é valor para ela. Uhum. Aquilo não é valor. Então ela vai saber identificar. Carro, o mineiro gosta muito.
O mineiro gosta muito de carro. E carro, ele transmite sim autoridade, ele Nossa. mostra sim a que a pessoa veio, por que que ela... e às vezes ela está usando aquele carro, não é para demonstrar para os outros, simplesmente porque ela gosta, ela Mas tem o dinheiro para dá até comprar. aflição. É. Eu tinha um Ninho, trabalhava na área comercial de uma empresa. Aham. E eu sou simples, assim, dentro desse aspecto, né? Eu prático, melhor dizendo, prático. E o Uno era econômico, me levava para todos os lugares, para mim era o suficiente. Mas eu estava com muita dificuldade de virar negócio ao buscar um cliente no aeroporto. É. De alguma maneira, as pessoas me liam. É. E eu não estava representando apenas a minha pessoa. Eu estava representando uma empresa, Sim, a confiabilidade de um negócio. sim. E eu lembro que aí apareceu uma oportunidade de eu trocar de carro. E eu relutante, assim, falei, eu preciso trocar de carro para que o carro seja um pouco mais condizente com o lugar que eu estou e também com o lugar que eu quero mostrar. Então não é, aí eu preciso mostrar isso, mas ao mesmo tempo eu não posso mostrar quem, porque senão demonstra um descuido, né? E aí a venda era muito mais difícil. E como fez é chato, mas é real. Faz Como fez diferença. diferença na época. E eu não coloquei um carro. Não, mas só do carro não chamar essa atenção negativa, como um Unim, duas portas, sem ar-condicionado. Sim, faz diferença. Chamaria. É, Quando você chega num lugar, né? Porque as pessoas associam a você ser bem-sucedido. sim. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Tem a ver, infelizmente Total. tem, né? É, olha bem, muitas vezes a pessoa tem medo de investir em si mesma porque acha que isso é vaidade. Você estava com medo de investir em você mesmo. O que eu estudei muito como coach, né? Que eu não sou coach, mas não condeno, muito pelo contrário, aprendi muita coisa interessante, gosto de ler. É a crença de não merecimento, né? A pessoa acha que não merece ter Uhum. aquilo. Ela merece. Ela não precisa de fazer um carnê de 100 prestações para comprar um carro só para mostrar para os outros. Não é essa a questão. Existem pessoas que são muito ricas também que aquilo não é valor. Ela vai ter um carro confortável. Isso é importante, um carro com ar-condicionado. Ela valoriza mais a casa, ter uma casa maior, uma casa num bairro Uhum. diferenciado. E seria tantas coisas que a gente poderia conversar aqui, né? Porque às vezes também a pessoa tem um determinado carro e não é condizente com a roupa e com o relógio que ele está usando. Então tem que ter uma certa coerência nisso tudo. E a Uhum. gente conversa muito com os clientes sobre essa questão, né? Converso muito com os meus clientes na consultoria de imagem. Mas ao mesmo tempo falta um cuidado com a imagem que pode prejudicar a mensagem que eles carregam. Porque o que acontece? Às vezes a sua roupa, o seu relógio, o seu carro é simplesmente posicionamento. Uhum. A maneira que a pessoa quer se posicionar. Se ela não precisa, ela é um profissional muito bem sucedido, não precisa se apresentar para outras pessoas, isso aí passa a não ser tão importante. Mas se ela precisa de se apresentar para as pessoas, ela precisa mostrar que ela é bem sucedida, que o negócio dela é importante, aí fica difícil, às vezes, a pessoa não ter uma boa roupa, um bom sapato, um bom Sim. relógio, ir num bom restaurante e essas outras questões, né? Pastor, existe um camarada que a gente até conversou sobre ele, que nós pensamos juntos em tocar nesse nome, que é o Bezalel. Bezalel. Ele é o primeiro nome, se não me engano, a ser citado na Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo. E ele é citado em Êxodo capítulo 31. E ele era um artista. Uhum. Vamos falar a respeito dele, pastor? Aí eu passo a palavra para você. Não, pode falar. Ó, incrível, né? O Uhum. Bezalel nos choca e eu acho que ele é como se fosse ele traz uma espécie de libertação, né? Uhum. De como Deus ele nos enche de capacidade para múltiplas coisas. Aí é um detalhe carinhoso de Deus para a gente, Uhum. porque hoje ele é muito propício para a nossa conversa, mas ele demonstra como
a gente pode glorificar a Deus e, como eu iniciei lá na primeira pergunta, né? Faz parte da imagem de Deus, do que Deus em todas as áreas. E a excelência de Deus envolve uma capacitação dele. Ele quer ser servido de uma maneira que nós só conseguimos com a ajuda dele. Deu para. Nós não temos competência para servi-lo da maneira que ele merece. Aí ele pega um homem que vai ser usado para fazer todas as artes detalhistas e preciosas de um espaço de culto que passou a ser um modelo de, vamos dizer, daquela época, de excelência, de coisas caras, né? Se você pegar o tipo de material que ele teve acesso, eram todas coisas de altíssima qualidade. As cores, né? A púrpura, que eram cores que não eram fáceis de ser dominadas, né? Você precisava comprar e fazer isso. E ele foi investido de uma autoridade divina, cheia do Espírito Santo, para executar esse tipo de ofício. E não só um, né? Vários tipos. Deu para ele, assim, logicamente ele não trabalhou sozinho, equipe, mas ele foi o responsável. Então, eu acho isso maravilhoso, como é colorido, né? Como o nosso Deus, ele é excelente, exigente. Isso acontece muito, né? Eu sou pastor, né? E você sabe que a gente acabamos de sair de uma reforma e sempre lidamos com isso, assim, cara, é caro demais. Esse dinheiro não poderia ser investido melhor? Essas perguntas, assim, que são Sim. complexas de ser respondidas. Surge um incômodo em relação a isso, né? Como isso? Será que a gente está exagerando? Não. No nosso caso, lá como igreja, estamos localizados num mall. Isso implica que não é só a gente que decide, né? Então, assim, Tem um padrão, né, a me ser trouxe um seguido. pouco mais de paz. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê um texto como esse, quando você vê também lá na frente, né, com a construção do templo, já com Salomão, ou mesmo o tempo que Herodes construiu, ao nível de excelência que Deus exigia, por mais que o nosso templo não é o mesmo, né? Fazendo a associação, mas envolve a qualidade da música, do esmero, de fazer sempre o melhor. Aí, fazendo essas camadas, Bezalel nos mostra assim, o nível de excelência estética também, do que vamos fazer e fazer da melhor maneira. É como se não há um lugar da nossa vida que não deva ser tratado com excelência. Aí a gente entra no seu assunto. Isso envolve, na minha mente, né, a estética, a beleza da sensação que você tem ao entrar num conglomerado em que as pessoas não estão um pouco se importando com o acabamento, né, da parte externa e dão valor para outras coisas. E quando você entra, mesmo que seja um lugar simples, uma cidadezinha do interior, em que todas as casinhas estão pintadinhas, arrumadinhas, assim, como muda, né, o ambiente, como é... É bom de ver, né? Nossa! Eu entro na minha casa, eu adoro a casa arrumada. Que surpresa! Que surpresa! E eu amo os detalhes, os adornos, os enfeites, né? Assim, na sala de casa. Eu gosto muito de ver isso. Eu gosto de um carro limpo. Sábado eu fui lavar, o rapaz não estava lá. Puxa, o carro vai ficar sujo. Puxa, eu adoro um carro bem limpo. Eu gosto de Davi, tudo você tá me isso. machucando, cara. Meu carro com criança, 3 crianças em minha Mas casa. aí tem uma coerência. Tem isso. Mas quem não gosta, né? Nossa. Mas, pastor, a gente vê no caso de Bezalel como um dom do Espírito Santo para ele poder exercer o ofício dele na construção ali do templo, né? Do tabernáculo, né? Do tabernáculo, de uma forma que Deus gostaria que fosse construído, ou seja, de uma forma harmônica, de uma forma coerente, de uma forma bonita. Quando a gente para ver a terra, o universo, o céu, é belo.
Sim, é harmônico, verdade. não é? Você vê a natureza e a gente perdeu muito a capacidade de observação, porque muitos objetos eles surgiram do homem observando a Sim. natureza, coisa que a gente perdeu. E quem não perdeu essa, essa observação, vamos dizer assim, ele consegue sair na frente de muitas pessoas. É interessante, né? Pode Uma falar. coisa legal para a gente tirar de lição de Bezalel é de achar que esse tipo de coisa Deus não se importa. Então, Importa, sim. inclusive, uma profissão como mentor, é, como, qual é o nome? Consultor de imagem. Consultor, que envolva essa área. Que seja um médico que vai tratar a estética facial, ou um cirurgião, né? Como se Deus não se importasse com isso. É como se você isso e colocar no pacote da vaidade qualquer coisa. E aí, se fizéssemos isso, estamos colocando Deus nesse pacote. É temerário. E é legal ver isso para a gente poder enxergar a beleza também do ofício, Uhum. desse trabalho que você faz, de um artesão, de um pintor. Confesso que não é muito comum você conhecer consultor de imagem. Eu conheço porque é meu Tá no trabalho, meio, né? né? Estou no meio. Mas no início foi difícil. E as pessoas falarem mal da gente, isso é comum. Até minha mãe de vez em quando fala, pô, Davi, ele não devia agir dessa forma, tal. Ela me ama, eu sei. Mas então assim, eu imagino as críticas. E olha que eu tô acima disso assim com facilidade. Eu transito assim de uma forma. A Ju de vez em quando fala comigo, meu bem, de vez em quando você fica assim num pedestal que não é qualquer pedra que vai te acertar. Eu me coloco porque eu tenho segurança daquilo que eu estou fazendo. Mas confesso, quando eu comecei a trabalhar como consultor de imagem, é algo assim interessante que acontece. É, sabe, o cara está fazendo o papel dele, né? Mas receber recado de outros homens no Instagram, isso é comum. Uhum. Não estou falando mal da pessoa, né? Mas eu sou hétero, muito pelo contrário, sempre namorei muito, sou casado e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E volto a dizer, de todos os homens consultores que eu conheço, uma boa parte deles são cristãos Uhum. e trabalham com estética, como eu trabalho. Consultor homossexual, geralmente ele tende a trabalhar com mulher. Tenho alguns amigos, pessoas fantásticas que eu aprendo muito com eles, mas eles tendem a trabalhar mais com mulher do que trabalhar Interessante. com homem. E tem muitas mulheres que são consultores e trabalham com homem. Eu tenho uma amiga aqui em Belo Horizonte, a Ingrid, ela trabalha mais com homem. Não sei por que ela gosta de trabalhar. Agora, eu não, a única consultoria que eu faço para mulher é para minha esposa, né? Porque eu não sei muito lidar com isso, mas com ela fica satisfeita com o meu trabalho. Mas vamos Mas é voltar. interessante porque eu já conversei com algumas consultoras e nenhuma se arrisca a falar assim, eu não trabalho com homem. Todas falam, não trabalho com homem. E eu até achei que era um ensaio, assim, Sim. né? Não pode, Lá, mas lá na interessante. igreja eu fiquei conhecendo outro dia a Aninha. Ela Anda. não trabalha com homem, Davi, mas quando surgiu eu vou te indicar, eu te agradeço muito, né? E conversei um pouco com ela, com o marido dela também, e foi muito joia conhecê-la. Tá vendo? Não é? Você tem dois consultores na sua igreja. Tá Demais. surgindo a terceira, que é a Érica. Érica, ela tá fazendo, ela fez curso com a Aninha. A Camila? Érica. Tem a Camila também. Tem a Camila? Ah, eu não conheço. Então não conheço. Preciso de conhecer. Bom, mas vamos lá. Então, Bezalel, ele nos mostra que Deus, ele gosta da estética. Porque senão, por que está citando isso na Bíblia? Não é verdade? Por que tem esse detalhe? E foi, eu acho que eu comentei com você antes da gente começar a gravar, que quem me falou desse texto foi uma pastora, amiga minha, que quando eu comecei a atender como consultor, ela conhecia o meu lado de professor, que eu dei algumas aulas na igreja dela. E, pastor, eu estou trabalhando agora com algumas questões de vaidade masculina. Mas o que é, Davi? Né? Ela me chamava de pastor, eu não sei porquê. Aí eu expliquei para ela: vaidade não, irmão. Não tem nada disso não.
Deus pode não olhar a aparência, mas o homem enxerga a aparência, se o homem vê a aparência. Continua. Ela me contou a história de Bezalel, eu fui ler e gostei muito dele. Muito bom. Pastor, no campo prático, né, muitos líderes espirituais, cristãos convertidos, eles não dão muita atenção para a imagem, seja por falta de tempo, por achar que não é importante, por achar que aquilo é vaidade, nós já usamos tanto essa palavra aqui hoje, mas como que você pensa isso? Você acha que o homem de Deus ele é importante que ele se preocupe em se vestir bem, em ter coerência na vestimenta? A palavra que faz mais significado para mim é coerência, Uhum. dentro dessas que foi proposto aqui. Ah, uma figura, um homem de Deus, um empresário, acho que existe uma necessidade, praticamente isso, essa é a palavra, de uma coerência. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso já, né? Sim. Sobre essa perda de energia para ao comunicar alguma coisa. Então, eu acho que é pelo contrário, pode ser um sinalizador. Eu não estou nem dizendo dessa questão, inclusive eu não entendo nada sobre isso, né? De que nós estamos lendo sem saber ler. Não é porque eu estou olhando, entendo, como eu não entendo muito de estética, mas eu consigo, de alguma maneira, reagir a essa estética, né? Sim. Eu estou reagindo a um ambiente quando eu entro e falo assim, ó, que gostoso aqui, né? Eu não olhei se porque a parede é de madeira, ou porque a parede é de cimento, ou porque a temperatura, às vezes não. Meu corpo processou essa informação Uhum. e simplesmente me deu uma reação. E é um pouco infantil a gente ignorar que todo mundo está tendo esse tipo de reação. É. Um homem de Deus que de alguma maneira, e aí eu entendo que isso não é essencial, mas é muito bom, é tipo isso. É muito bom quando existe uma coerência, sabe? De ver, como eu falei do meu amigo, a gente falou de alguns outros assuntos, assim, de ver o agir do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, nos seus negócios e tudo, estampado em você, né? A palavra do Senhor nos diz que somos cartas vivas, né? Estamos sendo lidos o tempo inteiro. Eu acho legal. Ao mesmo tempo, ela pode revelar uma mentira. A gente falou sobre esse assunto, como a internet é dura, né? Uhum. Então, certa feita, eu aconselhei um rapaz. Aconselhei assim, eu ouvi. E ele vivia de internet. Sim. E aí, o que acontece? Ele comprou um carro, Uhum. porque ele foi aconselhado a fazer isso, para que ele produzisse conteúdo, porque ele vendia curso. Uhum. E aí, ele, ao comprar o carro e dedicar um tempo para isso, aconteceu um fenômeno. Ele ganhou aproximadamente 80 mil seguidores. Não sei se é isso ou venda, mas era alguma coisa assim que esticou ele, Sim. mudou ele de patamar. E ele ficou em crise com isso. Em crise, porque ele falou assim: eu tô vendendo, eu não cheguei aqui, não precisava desse carro, mas eu tô querendo que as pessoas desejem o que eu tenho É. para comprar o meu curso. Ele entrou em crise. A gente fez essas perguntas, mas isso só para mostrar o poder que isso faz. Arrasta. A imagem arrasta. Então é uma arma. Uma arma pode ser excelente, bem aplicada, mas ela pode ser um desastre. Sem dúvida. Eu acho que esse é o chamado que Deus nos dá para essa sabedoria, para a gente não cair também de falar que tudo é vaidade, como o autor de Eclesiastes, que ele não estava dizendo sobre isso. Ele estava falando da gente buscar isso como uma realização da vida. Eu não acho que encontraremos uma realização, por mais que você fale que se sente melhor com isso, a gente sabe bem que isso não tampa os buracos da alma e do nosso coração. Não. Agora, quando estamos e conhecemos aí a verdade, né, e cremos e sabemos quem é Jesus Cristo, a partir daí eu não desprezo,
Eu não sou pragmático, mas a gente não despreza as ferramentas que Deus nos deu. O Bezalel nos endossa nesse aspecto, que podem ser ferramentas preciosas para melhorar a comunicação, para melhorar o alcance, né? Para chegar mais próximo de pessoas, para ser coerente aquele lugar, né? E a coerência envolve esse tipo de coisa. Eu não sou da área, mas ir de terno para uma beira de praia não é coerente. Sem E se dúvida. eu for falar de Jesus de terno, evangelizar numa praia, não soa coerente. E não necessariamente evangelizar de sunga soará coerente. Então é essa dinâmica, né, que eu Sem penso dúvida. quanto a isso. É uma coisa que é inegável. As pessoas olham para mim diferente. Se eu fosse te contar as experiências que eu tenho, todo dia tem uma. No prédio onde eu estaciono o carro, eu sou doutor, as pessoas me cumprimentam de forma diferente. Outro dia eu estava com a roupa muito clara, e meu escritório é perto do Madre Teresa. O senhor é médico? O senhor é advogado? Já contei essa história várias vezes, né? Eu entrei no avião, estava com um terno verde, a aeromoça sorriu de forma diferente. Eu pensei comigo, né? Poxa, que moça simpática. Aí eu me assentei, durante o voo ela foi me servir água, um café. Olha, o senhor está muito elegante com esse terno, que cor linda. Como que o senhor é um homem elegante? Alcancei o meu objetivo, menina. Muito obrigado. O objetivo é esse mesmo. Aí conversamos um pouco. Então isso é normal. Abre porta? Abre. Abre As porta. pessoas me atendem diferente, me tratam diferente? Tratam diferente. Onde? Todo lugar que eu vou. É diferente, pastor, a maneira que as pessoas Você conta um nos, casinho, nos deixa eu olham. contar um. Claro. Meu primeiro emprego. Primeiro emprego, né? Não tive essa felicidade que você teve de trabalhar muito jovem, assim. Minha mãe não deixava. Falava assim, não, primeiro você vai estudar e tudo. Então, logo que eu entrei na faculdade, agora eu vou trabalhar. Eu sonhava em trabalhar e eu tive meu Aham. primeiro emprego. E eu trabalhava numa pequena empresa, uma distribuidora, e numa área específica, pequena, assim, o setor que eu trabalhava. E eu mexia, né, com licitações eletrônicas. Eram duas pessoas, eu e mais uma, trabalhando com isso. E tinham outras duas que ficavam literalmente transformando propostas, digitando, pegando de um edital, transformando na nossa proposta, para a gente fazer os pregões, seja presencial ou eletrônicos. Então, se a gente fosse falar assim de camada, como tem o office boy e tal, da empresa, o digitador era essa camada, a Aham. primeira da empresa, assim, Aham. era o mais simples. E aí a gente precisou de um digitador, alguma pessoa tinha saído, e chegou um rapaz jovem, assim, ele já era maior de idade, mas ele tinha cara de 16, sabe aqueles meninos, homens que têm cara de menino, né? Aham. E ele ia, assim, muito bem vestido. Aham. Mas era muito bem vestido mesmo, assim, que eu achava Exagerado. exagerado, né? Porque eu ia trabalhar, eu não falava, não era de forma desleixada, mas eu cheguei e chamei ele para conversar. Falei, olha, aqui eles não exigem uniforme. Você pode vir de boa, porque ele ia social, né? Camisa para dentro, cinto, sapato. Ele só não ia de blazer, mas ele ia todo social. E aí ele me deu uma grande lição na minha vida. Ele Que- falou assim, o pai dele era um mecânico de Ah, carros. E ele falou assim, meu pai me ensinou e falou que eu deveria me vestir para onde eu quero chegar, perfeito. não para onde eu estou. Na hora que eles precisarem de alguém em determinada posição, eles têm que me imaginar lá. E eu tenho que me vestir de uma maneira que eles consigam me imaginar lá. E ele me desarmou porque fazia muito sentido o que ele Sem falou. dúvida. Isso que você está falando é exatamente isso. Não sei qual que é o paradeiro dele, né? Hoje, desse rapaz. Mas essa lição faz todo sentido da parte de recolocação, de posicionamento, né? Muito sentido. As pessoas enxergarem também aonde nós e quem queremos ser também. Não Uhum. é uma falsidade, mas é um alvo.
Ele tá totalmente, né, o que ele te falou era totalmente certo, inclusive para não somente para as pessoas que o observam, mas para a mente dele. Ele já começa, a mente já começa a aceitar ele naquela posição que ele almeja chegar. Sim. Isso acontece muito, a gente fala muito disso na consultoria de imagem. Tem um livro que chama Roube como um Artista. É mais ou menos isso, né? Roube, né, é simplesmente uma maneira de você observar as pessoas, ver como elas agem e mimetizar Uhum. aquilo a maneira da pessoa ser, né? Legal. E é muito eu penso assim, é muito interessante essas questões, porque a nossa mente, às vezes, nós mentimos para nós mesmos o tempo todo e a mente, ela acha aquilo incoerente. Como pode? Ele fala que vai fazer isso e não faz. Uhum. Ele fala com uma pessoa que vai fazer isso e não faz. É algo assim que você tem que ter coerência, inclusive para você mesmo. Se eu vou fazer isso, eu vou fazer. Se torna algo repetitivo e cria um hábito. Isso. Quando eu falo para as pessoas que eu treino ininterruptamente há mais de 25 anos, todo mundo, é mesmo? Hábito. O dia que eu não vou na academia, eu sinto falta. Leitura. Eu tenho uma biblioteca enorme. O dia que eu deito sem ler, sinto falta. É hábito, porque a leitura é uma atividade difícil. Ela é sofisticada, mas ela é difícil. Existe muito esforço e muita dedicação. Senão você não lê. Mas o dia que a sua mente entende isso, você vai ler, você vai se vestir bem, você vai gostar disso e tudo mais vai caminhar. Pastor, Que legal. teríamos aqui muita coisa para falar, mas Avançou. o tempo passou Não, tá bom e é desse jeito. Mas só um comentário. Eu fiz um vídeo e uma amiga minha, consultora, ela... como é que fala? Ela remixou esse story meu, porque não foi um Reels, foi um Reels. E ela repostou no Instagram dela porque eu falava do jantar de sábado à noite, onde a mulher se prepara, se veste muito bem e o homem vai com camisa de time de futebol, de bermuda para o restaurante. Os homens estão com o hábito de bermuda. Aí compram uma bermuda assim, bem bonita, social, só que não é o lugar para isso. Então, às vezes, eu me preocupo que você pode prestar atenção, não é só na igreja, não é só que acontecem essas coisas, mas em vários lugares as mulheres se preocupam mais e o homem não se cuida tanto. E, na verdade, eu vejo na minha casa o tanto que foi legal eu me cuidar, o tanto que foi importante para o meu casamento. Os meus filhos também, eles sempre vêm me procurar, eles querem saber como que eles vão numa festa. O Vitor, meu filho mais novo, né, que ele foi em todas as festas de 15 anos possíveis em Belo Horizonte, quando ele tinha 15 anos, agora ele está com 17, indo para 18, eu que vestia. Todos os dias ele tinha história para me contar. Então, trabalha com autoestima, você é visto de forma diferente. Marido, vista-se bem para sua esposa. Né? Esposa, vista-se bem para o seu marido. Isso é muito importante. E eu brinco com o Ju. Imagina o Davi, sem 25 anos de academia, o implante fez muito bem para mim. Como eu treino, eu tenho 72 quilos há anos. E minha pálpebra estava bem caída, pastor. Eu sou um homem plastificado. Fiz a operação na pálpebra também. E isso tudo assim, é muito bom. Foi muito bom para mim e continua sendo. Mas, pastor, nós falamos aqui de Bezalel. Eu queria tocar no assunto sobre Absalão, que a Bíblia fala que ele era um homem bonito também, né? E a Bíblia descreve o peso do cabelo dele, quando ele passava. Absalão, filho, pai da paz, né? Absalom, né? Pai da paz, que significa filho de Davi. Infelizmente, ele não usou bem essa beleza dele. A história não é tão boa assim, né? Mas chegou o final do nosso podcast, nós precisamos de terminar. E vamos pensar assim, uma frase, ou um aconselhamento, um conselho agora no final, pastor? Eu achei pertinente lembrar de Absalão. Porque a história de Absalão e a beleza de Absalão, então para quem está ouvindo, né, às vezes não conhece, não está tão familiarizado com a história, né? Uhum. Absalão, filho do rei Davi. E
o texto, a Bíblia, ela não tem muito tempo para descrever tantos detalhes. Aham. Então, todas as vezes que a Bíblia mostra detalhes é porque eram fortes. Aham. Tinha uma razão, né? Porque trazia um impacto. E Absalão é muito bonito, né? O texto fala que ele é da cabeça aos pés. Ele devia ser um homem elegante, da realeza, tinha acesso. Ele devia ser um homem realmente Filho de rei é bonito, mas filho ele de era rei, bonito, diferente. Mais bonito ainda. mais bonito e tudo, ao ponto de seduzir. Porque você imagina que a Bíblia também retrata que Davi era um homem bonito. Uhum. A beleza dele atraiu liderança. Então, a gente vê coisas interessantes, né, de Absalão. Atraiu liderança, ele conseguiu cativar através da beleza dele. Mas, ao mesmo tempo, estética, beleza, não trata caráter. Perfeito. E aí, a gente tem talvez assim, um paradigma da fé Uhum. que é sempre bom fazer uma reflexão, né? Porque se eu comparar essa história de Absalão, que trai o seu pai depois, acaba sendo morto numa batalha, ele foi contra o homem que Deus levantou, que foi seu pai, né? Uma série de erros, traições, pecados sexuais e tantas outras coisas que ele Aham. acabou acumulando, a beleza não sustentou. Em contrapartida, Isaías 53 mostra e aponta que aquele que viria sem formosura alguma, né? Jesus, ele não tinha beleza. Entretanto, foi o homem que marcou a história do mundo para quem crê em salvação e para quem não crê, até datação, né? Vamos dizer assim, marcou, e um homem que não tinha a beleza estética. Uma forma de Deus mostrar que ele não precisa disso para transformar uma vida. Sim. Eu acho que o que eu gostaria, às vezes, assim, de deixar, como é bom que a beleza que nós vamos trazer para fora, ela seja coerente com aquilo que está acontecendo conosco. E quando não é, como a gente falou, que seja um alvo, né? Ela nunca vai trazer, nunca vai esconder, nunca vai resolver, mas ela pode ser um alvo da sua caminhada, né? De buscar um norte, um iluminador de dias escuros, né? Uma pessoa que está em depressão, por exemplo, janela fechada, se esconder, aí um amigo corajoso, do coração, entra no quarto, vão tomar um banho, vão dar um passeio, vão cortar o cabelo, e vão lá para a praça, vão caminhar, mas como é capaz de... Não mudou nada interno, ela ainda está doente, ela precisa de medicação, ela precisa... Mas como algo externo é capaz também de trazer alguma influência? Que seja sim, né? Também, que as pessoas enxerguem que é possível sim apresentar pontos futuros, né? Nortes que vão ajudar a gente a melhorar. De onde queremos chegar. Então, existe um alvo que nós traçamos, né? Eu quero melhorar nesse aspecto. E a preguiça, muitas vezes, e é o que eu considero, né? O maior mal do homem é a preguiça. Buscamos tão desesperadamente o conforto que muitas vezes o conforto nos faz mal. É o conforto, às vezes, de um sofá, sendo que você precisa ficar um pouco mais em pé, né? Da postura que nos custa, Uhum. mas que vai trazer um prejuízo, assim. Então, esse culto ao nosso corpo, não necessariamente ele é para a beleza. Muito pelo contrário, quando comemos o que nós queremos comer, quando só fazemos o que a gente quer, pelo contrário, ele nos busca para um lugar que só nos leva para piores lugares. Então, quando tra- tratamos esse tipo de assunto que é estética, e pelo menos isso começou a acontecer, eu tenho facilidade, entenda, não sei, mas um pouco mais facilidade na área. Mas começar a pensar nisso como algo diferente, assim, que valeria dedicar um pouco do tutano, pensar, filosofar, né, e conversar, como eu converso com a minha esposa também sobre o assunto, foi de como não pensar nisso, porque era uma área
que eu não conhecia. Daria trabalho conhecer. E daria trabalho porque eu teria que trocar, eu teria que passar a comprar uma coisa diferente. E assim, quando você vê, as motivações não são as melhores. Não tem a ver com o que eu poderia ser ou conquistar com aquilo, não. É o que daria trabalho, né? Uhum. Então, meu conselho seria abra, pelo menos, a mente para aquilo que pode fazer você também melhorar. Te puxar. E assim, para todas as áreas da vida. Última, Vamos lá. né? Uhum. Última é somente Deus é capaz de trazer a beleza completa. E todos nós já tivemos algum grande amigo, ou amiga, né? Que às vezes não era tão, ou se vestia muito bem e tudo, mas a gente não conseguia falar que a pessoa era feia. E normalmente esses assuntos coincidem com um coração alegre. E o coração alegre tem a ver com algo que não está refém do externo, né? Então, se eu falei que pode ser algo que o externo pode puxar, normalmente o principal é cuide do seu coração para que ele transcenda, né? Ele exploda e faça uma mudança na sua vida. E meu caminho, logicamente, você chamou um pastor. Eu creio que somente Jesus Cristo é capaz de transformar. E ele transforma tudo. Não é apenas internamente. Tudo vai transformando, vai transformando. Inclusive a forma de você se portar, de amar, de sorrir, de se vestir. E ele se importa tanto que ele me deu, ó, o Davi para me ajudar a melhorar nessa área. E eu vou aprender, depois eu volto para contar o que eu aprendi. Eu não consigo pensar em Jesus como qualquer um. Eu sempre penso nele como um homem elegante. Porque elegância é uma essência, não é somente roupa. Justamente. Qual que é o ideal? Que seja elegante na vestimenta e na essência, mas a essência é sempre em primeiro lugar. Pastor, que incrível, foi bom. muito bom. Obrigado. Te agradeço muito Muito por esse obrigado. tempo aqui. E você que ficou com a gente até agora, compartilha esse vídeo com outras pessoas para poder assistir. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que assistir, independentemente de ser cristã ou não, de ser evangélico ou não, vai gostar muito de ver essa nossa conversa aqui sobre espiritualidade, sobre beleza. Quanta coisa interessante nós conversamos aqui nessa nossa gravação, nesse nosso episódio do podcast. Me siga nas redes sociais, siga o Pastor Tiago também. Pode ser. E muito obrigado e até o próximo podcast Imagem em Foco. Jesus te abençoe. Amém.